E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana em plenário o novo Plano Nacional de Educação que define as diretrizes, as metas e também as regras para a educação brasileira até o ano de 2035. Agora esse texto segue para o Senado. Sobre isso a gente conversa ao vivo com a Letícia Jacinto, que é presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Letícia, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Manhã Band News. Olá, Cassius, tudo bem? Muito bom dia a você, aos assinantes, a todos que nos acompanham aqui na Band. E a gente não poderia encerrar esse ano de 2025 sem falar essa pauta absolutamente central para o país, né? Que é a educação e a aprovação do Plano Nacional de Educação, como você trouxe. O texto já havia sido aprovado anteriormente na Comissão Especial na quarta-feira passada e, em caráter conclusivo, aí, permitiu o envio direto para o Senado. Um bom dia a todos. Letícia, eu vou começar então trazendo os principais avanços do Plano Nacional de Educação, os principais destaques. Qual destes pontos que foram aprovados e discutidos dentro do Congresso Nacional você considera mais importante, relevante para o aumento, pela melhora da qualidade da educação aqui no país? A gente pode considerar que o PNA avançou em relação à proposta encaminhada originalmente pelo MEC, pelo menos em 3 aspectos principais aqui que eu vou destacar. O primeiro avanço é a inclusão explícita da referência ao uso de materiais didáticos baseados em evidências científicas referenciadas. Então, isso é um ponto estruturante, porque vai elevar o padrão de qualidade do que chega às salas de aula e afastar ideologias e conteúdos desatualizados do processo de ensino. O segundo ponto e avanço é o fortalecimento da formação docente da pós-graduação com foco na prática. Não adianta somente trazer a teoria, mas o que acontece de fato no cotidiano da escola. Isso aproxima a política pública da realidade de quem está na sala de aula e reconhece que essa boa formação não é apenas teórica, mas sim aplicada. E o terceiro ponto e avanço é a criação de metas tanto para a graduação quanto para a educação profissional e tecnológica de empregabilidade, empreendedorismo e renda dos egressos. Então, esse movimento aproxima a formação dos jovens das oportunidades concretas do mundo do trabalho e contribui para essas trajetórias profissionais muito mais consistentes. Seriam esses 3 pontos que eu destacaria como principais, Cassius. E Letícia, nesse parecer, a alfabetização também ficou para o 2º ano do ensino fundamental. Que risco isso pode representar para a nossa educação? Cassius, todo o desejo dos pais para os filhos em idade escolar é que eles realmente aprendam. Então, postergar essa alfabetização para o 2º ano amplia essas gritantes desigualdades no país. E essas desigualdades sociais, porque hoje as crianças que estão na rede privada de ensino, elas são alfabetizadas no 1º ano e às vezes até antes. Então, por que os alunos da rede pública têm que levar mais tempo para aprender? Isso é um déficit social muito grande para a educação brasileira e a gente também precisa ser transparente em relação aos pontos que ficaram de fora, O primeiro deles é essa alfabetização para o 2º ano que você trouxe. Nós também comentamos aqui na nossa última coluna, 15 dias atrás, sobre as definições das metas claras para as avaliações internacionais, que também não entrou, mas isso seria fundamental para medir a qualidade e orientar as políticas públicas a acompanhar o progresso ao longo do tempo. E ainda há um ponto que nos preocupa muito, que é o teto rígido definido para a proporção entre professores temporários e concursados. Hoje ficou em 30% de temporários e 70% efetivos. Esse número a gente acredita como arbitrário, porque desconsidera a realidade de muitas redes, Santa Catarina, por exemplo, principalmente as redes estaduais que lidam com o ensino médio e tendem a ter mais professores temporários. Então, as metas têm que levar em conta a diversidade, a capacidade real de implementação dos estados e dos municípios do Brasil. E outro detalhe também importante, que a gente sabe que agora vai ter toda a questão da discussão, essa nova etapa no Senado Federal, mas qual é o papel da sociedade civil nesse momento? Já teve uma discussão ampla com outras entidades, sociedade civil, com especialistas no setor, mas é importante aprofundar cada vez mais para que esse plano ele tenha mudanças pontuais que sejam extremamente importantes nesse período de 10 anos? Sim, o texto segue agora para o Senado e nós continuaremos acompanhando aqui, contribuindo tecnicamente para o aperfeiçoamento desse plano. A sociedade civil deve estar em constante vigilância. A gente não pode deixar essa responsabilidade dos temas relevantes somente para os parlamentares e acreditamos que todos devem contribuir para a construção, para que essa construção seja mais plural e diversa possível. No caso do PNE, igual a gente falou, ele trouxe avanços significativos.
E o que vai ser apreciado pelo Senado já é superior ao que foi apresentado pelo governo. Mas a sensibilização desses senadores em torno dos ganhos já alcançados e dos pontos que ainda necessitam desse aperfeiçoamento deve ser prioridade nessa articulação política. Não há um plano ideal, Cassius, mas há um plano viável. Os senadores devem se atentar principalmente aos instrumentos de governança, porque não pode se esperar mais 10 anos para descobrirmos que não avançamos no cumprimento das metas, né? Então, só lembrando aqui que após o Senado, o projeto segue para a sanção presidencial e a partir daí passa a valer. E Letícia, por fim, né, quais são podemos dizer assim, né, os principais pontos sensíveis desse texto que vocês querem, de certa forma, aperfeiçoar justamente neste momento e, é claro, fazer a manutenção dos avanços que tivemos nessa proposta? Foi o que eu trouxe um pouquinho na nossa segunda discussão aqui, né? As avaliações internacionais, elas ainda não entraram com metas claras. Por exemplo, o que a gente atinge no PISA, PIRLS e TEAMS, quais são as notas que a gente vai ter ao longo dos 5 primeiros anos e ao final dos 10 anos. A gente acredita que comparar o Brasil com todos os outros países que participam desses exames é muito importante. Na hora que a gente pega países avançados como Singapura, foi isso que eles fizeram, né? Então, colocar uma meta para que a gente possa segui-la, né, e acompanhar ao longo do ano, corrigindo rotas, seria de extrema importância. Segundo, levar em consideração mesmo essa regionalidade ou particularidade de cada estado. Muitas vezes, esses estados utilizam professores temporários porque está tendo dificuldade com os professores efetivos de alguma maneira. Então, a gente tem que considerar isso. Temos estados utilizando muito mais do que 30% de temporários. Isso deveria, a nosso ver, ser revisto. E a gente ficar bastante atento às pautas de governança, porque se não há uma cobrança, existe uma lei sendo colocada em pauta, né? Se a gente não acompanhar isso de forma bastante efetiva e responsabilizar, ou pelo menos corrigir as rotas ao longo do caminho dos municípios, dos estados, para que a gente tenha um resultado muito melhor no final, nós teremos problema. Então, temos aí bastante pauta ainda, o Senado deve discutir isso com profundidade, a gente acredita que os senadores estão atentos a essa pauta, seguimos para implementar realmente o melhor plano que o Brasil já teve. Perfeito, Letícia. Muito obrigado pela sua participação, bom te ouvir e te receber aqui no nosso Manhã Band News. Te desejo uma excelente quinta-feira. Muito obrigada a você, Cássia, a produção da Band, por levar à sociedade brasileira esse conhecimento de qualidade. Isso também é educação. A gente que agradece.